Fala galera do YouTube, Douglas da DTS Manutenções e Aprendizagem. E no vídeo de hoje, enquanto rola aí a nossa enquete para a gente saber qual será o próximo equipamento a gasolina que a gente vai mexer, vamos tocar aqui com um upgrade, tá? Na nossa fonte de bancada, tá? Esse projeto aqui, quem acompanha nosso canal aí, já faz 2 anos, tá? Que eu fiz ele. Se trata de uma fonte de computador ATX, onde foi modificada para fornecer aí 13.8 volts, tá? Para a gente usar na nossa bancada aqui. E o que acontece? Agora me deu a ideia de fazer algumas melhorias nela, tá? Dar um upgrade nela e deixar ela um pouquinho melhor. Então, a ideia inicial, a gente vai trocar o voltímetro e vamos instalar um voltímetro amperímetro, tá? Então, além da tensão, a gente também vai conseguir medir aqui a amperagem, tá? A corrente que ela está fornecendo aí para os equipamentos que a gente utiliza. Outra coisa, até então a gente isolou a saída 5 volts dela e está usando só a saída 12 volts, tá? Modificada aí para 13.8. Porém, eu vou habilitar novamente os 5 volts dela, tá? Por quê? Porque alguns sensores de injeção eletrônica trabalham com 5 volts de alimentação. Então, às vezes eu preciso testar algum sensor, alguma coisa aqui, e eu fico na mão sem ter uma fonte 5 volts. Então, essa aqui, ela tem essa possibilidade. Então, a gente vai habilitar. Ela vai ficar tanto 12 quanto 5 volts. A gente vai fazer isso, tá? Para quem está pegando o bonde andando agora, o funcionamento dela aqui é o seguinte, ó. Eu instalei o trimpote aqui. Tá? Quem quiser entender como esse projeto chegou nesse ponto aqui, na descrição do vídeo, eu estou deixando o link dos dois vídeos que a gente fez, tá? Da transformação dela de uma fonte comum até nesse ponto aqui. Então, a variação da tensão eu consigo fazer aqui, ó. Eu venho aqui no trimpote e diminuo, como também aumento, tá? Ela vai até 14.9. Olha lá, aí ela desarma. Beleza? Mas tá bom, para aquilo que a gente precisa aqui é carregar uma bateria de vez em quando. Muita gente diz que não carrega, tá? Carrega sim. Já tive situações aqui 2 vezes da bateria do meu carro arriar e eu carregar com essa fonte aqui. Demora um pouco, tá? A carga dela é lenta. Que nem no caso quando ela arriou de vez mesmo, que chegou a ficar preto ali o indicador de carga de bateria. Eu precisei deixar 24 horas para ela poder carregar e o indicador ficar verde de novo, tá? Mas ela dá conta de carregar sim. Então, chega de conversa, vamos para o que a gente vai fazer. Já falei do amperímetro, do voltímetro amperímetro que a gente vai instalar. O trimpote vai ser substituído por um potenciômetro, tá? Para ficar uma coisinha um pouco mais acabada, né? Mais fácil também, não precisa ficar pegando uma chave para regular, basta girar aqui o potenciômetro e a gente regula. Esse aqui é um trimpote de 100K, a gente vai substituir por um potenciômetro de 100K, tá? Acho que tem marcado aqui, ó, no corpo dele aqui, ó, B100K. A gente vai substituir. Vou instalar um interruptor para a gente fazer a comutação de 5 e 12 volts, tá? Então no meio ela fica 0, né, nada de saída. E aí para um lado vai sair 12 volts e para o outro lado vai sair 5 volts. Vamos instalar também, achei 2 capacitores aqui, ó, que isso aqui já era para eu ter instalado quando eu fiz o projeto. Só que eu me lembro que no dia eu não encontrei eles, agora eu achei. Isso aqui é para dar um reforço nela aí também, na parte de capacitor. E é basicamente isso, tá? Galera, muita gente me pergunta a respeito de eletrônica, se eu mexo com eletrônica também, tá? Na eletrônica eu arranho. Para não falar que eu não sei alguma coisa de eletrônica, eu sei por causa disso aqui, ó. Tá vendo isso daqui, ó? Ó. São 30 apostilas, tá? Olha aqui, ó. Instituto Universal Brasileiro. Faz 20 anos que eu entrei em contato com isso daqui. Então, o pouco que eu arranho em eletrônica é graças a isso aqui, tá? Então, falado que vai ser feito, bora pro vídeo. Bom, então aqui basicamente a gente tem que iniciar pelo processo de desmontagem, né? Mas antes, eu abri ela aqui e vou dar uma repassada aqui só para vocês verem como é que tá
a montagem dela, tá? Então aqui basicamente é a fonte ATX e aqui estão as adequações, né? Então aqui eu coloquei os terminais, ó, negativo e positivo. Aqui a gente tem a saída que vai lá para o voltímetro, tá? Aqui é o retorno do trimpote, que vai lá no CI, ó. Como eu disse, quem quiser saber como a gente chegou nesse ponto, os dois vídeos estão aí na descrição. E aqui basicamente o botão liga e desliga, que também vai lá na placa. Então agora eu vou cortar esses fios, porque a gente não vai utilizar, para poder iniciar a desmontagem. Aí depois na montagem eu vou explicando no passo a passo, para vocês entenderem melhor o que está sendo feito. Depois de cortar todos os fios, tá? A tampa já está livre aqui, ó. Agora que a gente já tem acesso à placa, tá? Então aqui, ó, onde saem esses fios amarelos, é a saída 12 volts. Vamos lá, foca aí, câmera. É marcado na placa aqui, ó, 12 volts, tá? Aqui, onde está entrando os fios pretos, aterramento. E aqui do lado, ó, os 5 volts, tá vendo? Então eu tirei todos os fios aqui, ó. Então eu vou soldar um fio aqui, tá? Vou soltar a placa aqui agora, para mim poder erguer ela e soldar um fio aqui com a saída de 5 volts, tá? Retirada a placa aqui então, a bicha já está aqui de cara para cima. Então agora eu vou soldar esse fio azul aqui, ó, na saída 5 volts aqui, para a gente poder ter 5 volts lá. Lembrando, sempre que for mexer com isso aqui, ó, desligado da tomada, tá? Para você não levar choque, para você não ver a língua de fogo pular para cima, tá? Então só para entender aqui rapidinho, ó, a placa ela se divide em duas partes. Aqui, ó, tá vendo? Tem uma divisão bem no meio dela aqui, ó. Então daqui, essa parte de cima aqui é alta tensão, tá? Pode ver, ó, é a entrada dos fios que vem da rua ali, ó. Então esse lado de cá é o lado de alta tensão. Do lado de cá já é o lado que pós-transformador, né? Então aqui a gente já tem uma tensão mais baixa, que é a parte que a gente está mexendo. Então vamos lá, como é que ficou toda a fiação aqui para a gente poder entender? Eu uni todos os negativos, tá? Vai sair um fio só. Todos os positivos, 12 volts. O fio azul, que agora é os 5 volts. Tá? Aqui eu deixei um negativo e um 12 volts para alimentação dos componentes que a gente vai utilizar. Tá? O reloginho ele precisa de uma alimentação, então já deixei ali separado para ele. E o trimpote e o liga e desliga também precisa trabalhar com sinal negativo. Então por isso que eu deixei um de cada aqui separado. O fio verde é o fio que liga e desliga a fonte, tá? Então aqui, ó, sempre que eu aterrar o fio verde a qualquer negativo, a fonte ela aciona, ela liga. E aqui o fio do trimpote, do sinal do trimpote, tá? Que é o que vai fazer a regulagem da tensão. Então agora a gente já tem toda a fiação pronta. Então é só a gente fazer a montagem dos componentes. Então vamos lá, vamos entender como esse cara aqui funciona. Então é um voltímetro amperímetro, tá? É um equipamento de medição com duas finalidades. Medir a corrente e medir a tensão. Então aqui, ó, esse chicote com os dois fios mais grossos é responsável pelo amperímetro. Tá? Esse chicotinho com 3 fios finos aqui é o do voltímetro. Fio vermelho com fio preto é o fio de alimentação do equipamento, tá? Ele, para funcionar, ele precisa ter uma alimentação. Então, é o fio vermelho com o fio preto aqui mais fino, que é responsável por essa alimentação. O fio amarelo é o fio medidor de tensão, tá? Então, onde eu encostar ali no positivo, ele vai medir a tensão aqui no voltímetro. Já o amperímetro funciona da seguinte forma: para a gente medir a corrente de qualquer circuito, ou seja, é a quantidade de energia que está circulando ali naquele circuito. Então essa ligação aqui ela tem que ser em série no circuito. Tá? Então aqui eles colocam um fio preto e um fio vermelho, mas na verdade não tem nada a ver, não tem
polaridade aqui. Por quê? Ele trabalha com o sinal negativo da fonte, tá? Então, como é que vai ser? Vamos supor essa lâmpada aqui, ó. Para mim fazer a medição da corrente, eu tenho que ligar o positivo da lâmpada no positivo da fonte, beleza? O negativo da fonte vai entrar aqui no fio preto, tá? E aqui no fio vermelho, ele também vai sair negativo. Só que é o negativo de alimentação do circuito de carga, que seria a lâmpada aqui no caso. Aí a gente consegue obter a medição da corrente, tá? Então, repetindo. O negativo da fonte entra pelo fio preto aqui no amperímetro e aqui no fio vermelho vai sair também negativo, porém é o de alimentação da carga, que no caso seria a lâmpada. Vamos ligar agora, que vai ficar mais fácil para a gente poder entender. Então, o primeiro teste que eu vou fazer aqui, ó, é o do voltímetro, tá? Então vamos lá, ele precisa de um fio de alimentação. Então, vermelho, ligar aqui no 12 volts. Se eu não me engano, a alimentação dele pode ser de 5 até 30 volts. Ele funciona com essa voltagem aí. E a medição pode ser até 100 volts. E o negativo no negativo. Então, como eu disse, esse aqui são os fios de alimentação. Eu vou ligar a fonte agora e a gente vai ver que ele acende, porém fica zerado. Então vamos lá, a fonte, deixa eu ligar na tomada. E agora o fio verde no aterramento. Olha lá, ele acendeu, porém 0,0. Agora eu vou pegar o fio amarelo e vou encostar aqui, ó, no 12 volts. Olha lá, 12,8. Tá marcando em torno de 12,8 porque o trimpote não está instalado, tá? Então a gente não aumentou a tensão dela ainda. Agora eu vou vir aqui no 5 volts, ó, fio azul. Olha lá, 5 volts, certinho. Agora vamos fazer o teste do amperímetro, tá? Bom, então eu já fiz a ligação aqui, ó, da forma que eu falei para vocês. O equipamento ele tá ligado fio vermelho e fio amarelo no 12 volts. Por quê? Porque aqui eu preciso de uma alimentação para ele e também estou medindo a tensão de 12 volts da fonte, tá? O fio negativo fino no negativo, porque também é o fio de alimentação, é o que faz ele acender. E o fio grosso do amperímetro negativo no negativo, tá? O positivo da lâmpada está aqui na minha mão, ó. É o que eu vou ligar no positivo da fonte. E o negativo da lâmpada está saindo aqui no fio vermelho, ou seja, o amperímetro está em série com o circuito. Então agora eu vou encostar aqui, ó, o positivo da lâmpada na saída 12 volts. Olha lá, a lâmpada se acende. A gente tem uma queda de tensão, porque essa lâmpada consome, olha lá, 7 amperes. Ela está consumindo e a tensão caiu para 11 volts e meio. Então, é dessa forma que funciona e é dessa forma que é feita a ligação do aparelho. E aqui então, a gente já está com tudo preparado para poder executar a montagem, tá? Então aqui no voltímetro, amperímetro, eu aumentei os cabos, tá? Aqui a gente não vai esquentar muito com relação a código de cor, tá? Porque eu estou usando os fios que eu tinha aqui. Então que nem aqui, ó, eu estou usando 2 fios amarelos e tal. Mas depois que a gente fizer as conexões, aí eu vou explicar como é que foi feita as ligações. Então nele aqui eu só aumentei os fios. Nos capacitores também coloquei 2 fios maior. E essa daqui vai ser a nossa chave comutadora, tá? Então são 3 fios, tá? E aqui funciona assim. Esse que eu marquei em vermelho, ele é o fio comum de contato com os outros 2. Então vamos lá. A hora que eu colocar aqui na posição 1, eu vou ter contato fio vermelho com o fio azul. A hora que eu coloco na posição 2, eu vou ter contato fio vermelho com o fio branco. Então vai funcionar assim. O fio vermelho, ele é o fio de saída. No azul vai vir 5 volts
e aqui no outro branco vai vir 12 volts. E aí, conforme eu faço a comutação na chave aqui, na saída, ora eu tenho 5 volts e ora eu tenho 12 volts. Então, vai ser a nossa chave de seleção de voltagem. Aqui, o nosso potenciômetro, tá? Eu já soldei o fio dele aqui. Aqui funciona da seguinte maneira. Ele é de 100K. Então, entre o primeiro e o terceiro terminal, a gente tem o valor da resistência total, que seria o 100K. Entre o primeiro com o segundo, eu tenho o valor variável, de acordo que eu rodo o botão aqui. E entre o terceiro e o segundo, eu também tenho o valor variável. Então, o pino do meio é o variável, tá? Se eu soldar os dois da ponta aqui, eu vou ter o valor total. Então, o potenciômetro, a gente vai posicionar ele também. E é isso, vamos para a montagem. Depois de tudo soldado, tudo funcionando, aí eu vou explicar como é que foi feita as ligações, vai ficar mais fácil para a gente entender. E estamos de volta aqui então, já com tudo soldado e isolado, tá? Eu vou dar uma repassada por cima aqui e vou deixar também na descrição do vídeo aí em PDF o esquema elétrico de como eu liguei todos os componentes. Então aqui, ó, pro lado de fora, a gente tem o voltímetro e amperímetro. Eu fiz a instalação do potenciômetro. E agora aqui a parte interna. Então, só lembrando, a chave seletora de voltagem, 5 e 12 volts. Então é aquele esquema, são 3 fios. Então vem os 5 volts da placa e vem o 12 volts da placa aqui, ó. 5 e 12 volts. E volta para a saída aqui, ó, a saída de utilização, né? O retorno. Então eu seleciono aqui, ó, se eu quero 12 ou se eu quero 5 volts, tá? Então vem da placa, passa pela chave, aqui eu faço a seleção e da chave sai para tomada de uso ali. Aqui, capacitor, não tem segredo, tá? Capacitor, esse aqui é um capacitor eletrolítico, então ele é polarizado, ele tem positivo e negativo. Então aqui, ó, o maisinho positivo do lado do positivo, negativo com o negativo. Beleza? Sem segredo, tá? O nosso amperímetro e voltímetro. Então, seguindo aquela explicação que eu dei no início, vamos lá. O de alimentação, eu liguei aqui, ó, naquele 12 volts que eu deixei separado, tá? O negativo também, ó, eu tinha deixado aqui um negativo separado. Então, tá ligado aqui na placa. E o de medir a tensão, que é esse amarelo aqui, ó, ele tá na saída aqui. Por quê? Porque de acordo com a chave seletora aqui, ele vai medir lá 12 ou 5 volts. Então tá aqui na saída. E agora o amperímetro. O amperímetro, como eu disse, ele trabalha na linha do negativo. Então tá aqui, ó, saída negativa da fonte, tá? É esse fio aqui, ó. Ele vai lá pro amperímetro, entra no fio preto, aquele fio preto mais grosso, e retorna pelo fio vermelho, aquele fio vermelho grosso, já para tomada de saída aqui, ó. E por fim, o potenciômetro, que não mudou da ligação original, né? Ele depende de um sinal negativo, então saiu aqui, ó, do sinal negativo da placa, aquele que eu deixei separado. Ele vem no potenciômetro e retorna aqui no pino do CI, aqui, ó, naquele pino que faz a regulagem de tensão. Eu já aproveitei aqui, ó, como está perto um do outro, como o liga e desliga também trabalha com sinal negativo, eu já puxei um fio direto aqui, ó, fiz um jumper. Então, a hora que a gente liga e desliga ali, a chavinha está ligada no fio verde da placa aqui, ó. Beleza? Pode ter ficado um pouco confuso com esse monte de fio aqui, explicando desse jeito, mas agora com o esquema aí no final, vocês vão conseguir entender, beleza? E agora aqui, ó, a gente já consegue fazer ela funcionar, tá? Eu ainda não fechei, vou organizar a fiação para depois poder fechar ela, fixar o voltímetro e amperímetro. Então vamos lá. Aqui,
A gente liga normal. 12.9. Aqui, ó, a chave seletora está na posição 2. Então a posição 2 é 12 volts e a posição 1 é 5 volts. O que eu percebi aqui é que se a gente faz a mudança aqui com ela ligada, às vezes ela desarma. Olha lá, zerei. Tá vendo? Ó? Ele trava aqui, ó. Olha lá, ela desarma. Então, quando a gente desliga, então vou pôr aqui, ó, posição 1. 5 volts. Desligou. Posição 2. 12 volts. Quero aumentar a tensão, potenciômetro. Ó. 14.9 ela desarma, igual estava antes. Agora vamos fazer o teste nos 5 volts. 5 volts. Vai aumentando a tensão. Olha lá, ela também aumenta. 5.3, 5.4, 5. E ela desarma com 6 volts. E agora vamos testar o amperímetro. Posição 2. Aqui é a nossa lâmpada. Ó. 7.42, 7.4 amperes. Conforme a gente vai aumentando a tensão, a amperagem também aumenta. Até ela desarmar. Então é isso. Agora eu só vou finalizar aqui, fechar ela, ajeitar essa fiação. E é o seguinte, essa fonte aqui, ela é uma ATX, mas ela é uma ATX bem fraquinha, uma fonte antiga já. Então ela não aguenta muito, ela não tem... A amperagem dela não é muito alta. Se eu não me engano, deixa eu ver se eu consigo. Ó, aqui diz que ela é 550 watts, mas não é, esse aqui não é real. Ah não, aqui ó, potência real dela, 135 watts. Então é uma fonte bem fraquinha, mas quebra o galho, dá pra fazer bastante coisa. Agora eu vou finalizar a montagem aqui, pra gente poder finalizar o vídeo. E é isso, depois de pronto, esse é o nosso resultado final. Infelizmente eu não consegui fazer com que tudo coubesse dentro da caixa da fonte, tá? Então os capacitores precisou ficar aqui pro lado de fora. A chave seletora também precisei adaptar ela aqui na frente. Mas beleza, está funcionando. E é isso que importa. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa seu joinha aí pra gente. E até a próxima!